Como uma pessoa que realmente prepara comida na cozinha todos os dias, acredito que não há necessidade de um enorme conjunto de facas em casa. Uma faca grande universal ou faca média, quem está acostumado a isso, uma faca pequena para limpar legumes e um cortador de carne forte são suficientes. No meu caso, este é o Japão G Sakai, Suíça Victorinox e China H*****Will. Decidi substituir o pequeno Vickers. Vou contar-vos os resultados nos meus comentários. Minha impressão do Dao chinês é bastante positiva. Uso-o há anos. Dezenas de quilos de fatias de carne congelada, centenas de quilos de frango congelado e ossos foram cortados. A faca ainda não foi afiada. Só 5 vezes no 3000 Grife Ruby. Mas não é sem características chinesas. Na superfície desta faca é uma lâmina universal que parece bastante frágil. Lâmina grossa e estreita com gota não rígida em forma de lente não é adequada para cortar produtos densos, mas tem bom efeito na carne. Portanto, para ferramentas de corte, a dureza do aço e a manutenção a longo prazo da moagem são muito importantes, mas a qualidade de trabalho determina principalmente a estrutura geométrica da lâmina. Além disso, qual é o seu nome? O barco está saindo, a lâmina da faca é dobrada e dobrará mais ao cortar o frango congelado. O que dificulta o corte uniforme e destrói ligeiramente o humor. Risos. Uma vez, ouvi dizer que o Sunico me deu uma faca. Então eu não uso uma faca grande, então eu decidi experimentar a faca universal comum desta empresa e faca vegetal. Ele foi à loja para aprender todo o tipo de coisas. Vi dolorosamente o contorno familiar da Vila X a faca do meio e o mesmo, apenas na forma encurtada em vegetais. Embora na minha opinião, a melhor faca universal média deve ser lâmina larga e geométrica 3 lâminas. Então o ângulo de queda será muito pequeno e a faca pode cortar bem. A faca vegetal deve ter uma lâmina fina e estreita, que é necessária para a limpeza motorizada de vegetais. A Victoria obviamente sabia o que estavam a fazer. Mas eu não sei se os chineses experimentaram seus próprios produtos. Depois de um mês de negociação, os chineses enviaram-me uma faca de um armazém em Moscovo. O correio da CDEK entregou o pacote para casa. A caixa de faca parece insignificante, lembrando uma caixa de doces. Há um pequeno texto publicitário na parte de trás. A faca está no saco com um canto plástico na ponta. O kit inclui uma toalha de papel higiênico. Considerando tudo isso em detalhes, não vejo nenhum significado. Mais importante ainda, esta faca parece ser uma continuação da ideia de Lomovitch X***Vila. Uma pessoa descuidada pode pensar que é um conjunto de facas. Você pode reler o desenvolvimento exclusivo ao longo dos anos no texto publicitário na caixa. É assim que uma faca se parece. De um modo geral, é giro. Comprimento total 198 mm. Na foto, a lâmina parece bastante curva. Coloque-o na régua de metal para inspeção. As coisas não são tão dramáticas, a ponta estende-se alguns milímetros para o lado. O comprimento da lâmina é de 83 mm da ponta ao BORST e 92 mm da ponta ao calcanhar da lâmina. 23 mm de largura. Perímetro de 2 mm. A lâmina parece uma inclinação plana da borda para a lâmina. Mas este não é o caso, 4/5 da lâmina é plana, não muito fina, e depois cai em uma lente, fazendo uma transição suave para o chumbo. O tamanho da lâmina é de 0,4 mm. Na inscrição, há um núcleo feito de aço japonês VG10 com uma dureza de 60 mais 1 HRC e 73 camadas de parede de damasco. Você pode acreditar ou não. Tendo a acreditar na dureza do aço porque os meus homólogos chineses continuam a moer bem. Polir a tala no cabo G10. Segura com 2 rebites metálicos. O meio é decorado com giz de metal não ferroso incrustado. Na minha X***Vila, o povo Pina começou a ficar verde feliz, por isso é provável que seja bronze real e cobre. É suave, sem hieróglifos.
O punho é de cerca de 100 mm de comprimento e 20 mm de espessura. O punho adota a estrutura completa do Tang. Parece uma espada, um BORST, um punho e outro punho nele. Mas isso não é economicamente viável. Há uma boa solda polida em algum lugar, vamos olhar para a lâmina de uma perspectiva macro. Inscrições carbonizadas a laser. Camadas são mais como pintura do que realidade. Moagem é bastante decente sem microserra. Mas a faca não era muito afiada, e o cabelo de bril em seu antebraço estava muito relutante. Na ponta, a largura do chumbo aumenta. Esta é a agulha na pega. Rebite. A faca pesa 123 gramas. Este é um peso considerável para tal criança. A minha palma grande é grande. Ao martelar, deite-se confortavelmente na mão e encha completamente a palma da mão. Antes de começarmos a cortar, quero dizer-te que a inclinação da lâmina não é plana. Isso determina as características de corte de produtos compactos. O principal objetivo desta faca é limpar legumes e frutas. Em nossas áreas fronteiriças, isso é principalmente para nós mesmos. Quando vi a lâmina na foto, percebi que haveria um problema porque a lâmina era muito larga e grossa na parte inferior, e havia uma lâmina desnecessariamente enorme neste caso. Depois de recebê-lo, ele imediatamente tentou com uma grande faca de cenoura, e o resultado foi completamente correto. Limpeza foi inconveniente. Se você cortar sua pele, de si mesmo, mais perto da ponta, então o trabalho é tolerável, mas muito incomum. Como escrevi no início da resenha, sou o cozinheiro principal. Mas a minha mãe está a descascar batatas e cenouras. Ela imediatamente tomou uma mordida muito passageira, do vegetal leve e quente Victorinox. Quando mostrei a ela uma atualização pesada e quebrada, ela imediatamente se recusou a usá-la. Agora mostra na foto. Vamos começar com uma maçã apática. A conveniência da operação é semelhante à da faca dobrável moderna e da lâmina grossa. Se quiser limpar